Olá, queridos, que bom que vocês chegaram para mais um Modo Copa. Eu já estava aqui com os professores batendo um papinho sobre Austrália e Turquia. E, assim, tá sensacional. Para a gente receber nessa nossa seleção, teremos professor Benoni, seja bem-vindo. Obrigado. Muito bom te ver, hein? A professora aqui é maravilhosa, ela é filósofa, ela é socióloga, ela é um doce, né? Professora Rafa, seja bem-vinda. Obrigada, querida. Historiadora também, tá, gente? É só para deixar claro. Vocês E psicopedagoga. Escutaram uma vozinha assim de fundo? Pois é, a gente também vai falar da Docinho parte de de limão. naturezas. Ah, você é um doce. De limão. E teremos outro docinho de naturezas, que é o professor Alvarenga, de Biologia. Eu sou o melhor do mundo em fazer Qual várias docinho que você é? participações. Eu sou o famoso beijinho de coco. E você, Benoni? Um docinho bem amargo. Cajuzinho. Ah, que bonitinho. De um dia pro outro fica melhor. Bom demais. Vem cá, professores, pra gente poder iniciar aqui o nosso modo Copa, quando a gente fala aqui da Turquia e da Austrália, o que vem na mente de vocês? Não, assim, deixa eu fico até emocionado de falar, porque assim, vou voltar pro lado de poluição. De novo, vou falar e vou trazer dados, tá? Por exemplo, se você comparar Turquia com a Austrália, né, você tem hoje lá, na Austrália, a matriz energética, basicamente, ainda é carvão. Cerca de 50% da matriz estão convertendo para a parte de renovável, eólica e solar. Mas se você comparar com a Turquia, né, se você fosse comparar um país com outro, qual que é mais desenvolvido, menos desenvolvido, a Turquia depende menos de carvão, por exemplo, do que a Austrália. 35% da matriz em relação à Austrália, que tem aí 50%. Olhando em relação a clima, a gente tem a Austrália com um clima árido, semiárido, então você tem muitos desertos, cangurus, plantas xerófitas, dunas, inclusive trazendo para o vestibular, né, uma vegetação que lembra uma savana, como a gente tem o nosso cerrado. E aí, por que eu estou falando disso? Porque o Enem e a UERJ adoram trabalhar adaptações vegetais de plantas xerófitas. Então, se não tenho água, eu não posso perder água. Se eu não posso perder água, como é que eu faço para abrir o estômago? Eu tenho que ter a abertura do estômago para pegar CO2, eu tenho que ter uma raiz adaptada, eu tenho que conseguir armazenar água, então tem toda uma estratégia. E quando você olha para a Turquia, uma forte crise hídrica, um estresse hídrico muito grande. Em 60 anos, mais ou menos, ali, 180 lagos secaram, então está sofrendo um processo de desertificação, né? E você tem perda da umidade, porque você está destruindo vegetação. Então, assim, sempre olhando para a parte ecológica, né, em nível de poluição, quando eu vou falar de países, sempre. Essa questão ecológica que você falou, né? Você falou sobre a Austrália, das plantas, mas existe um deserto gigantesco ali, né? Que é o Outback. E como eles conseguem essa adaptação? Então, na verdade, não é como eles conseguem a adaptação. Sempre que a gente fala que algo se adaptou a alguma coisa, a gente está usando um conceito lamarquista, que diz que eu sou capaz de mudar para me adaptar a algo. E não é assim que funciona. Na verdade, antes de sofrer esse processo de estresse hídrico, a gente já tem grupos vegetais que geneticamente já têm essas adaptações. Elas só não foram evidenciadas porque o meio não proporcionou isso. Então, a partir do momento que eu tenho falta de água, várias espécies vegetais que não são adaptadas vão morrer, e as que já possuem essas características vão ter as características evidenciadas, né, e que vai passar adiante. Então, a gente fala de darwinismo, entendeu? Agora, só para, antes de passar a palavra para nossa filósofa, socióloga, historiadora, siga, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber notificação, compartilha. Hoje eu tô imperativo, hoje eu tô desses. Arrasou, que bom que você Onde tá eu bem. encontro a maior barreira de corais do mundo, adivinha? Da Austrália. E eu consigo ver do espaço. Eu tô falando de um maior Sério? organismo vivo que tem. Sensacional. Exatamente. Quando a gente olha lá, aqueles corais são seres individuais que vivem juntinhos. É o que a gente chama de colônia. E tanto em provas de São Paulo, Unesp, tanto em provas do Rio, eles trabalham o quê? Branqueamento dos corais. Vou pegar um problema que é geral, emissão de CO2 e metano, que vai gerar aquecimento. Se eu aumentar em 1 grau Celsius a temperatura do oceano, os corais que vivem em parceria com algas, eles expulsam as algas. Então eu preciso que a temperatura da água esteja adequada, para que o coral mantenha as algas façam fotossíntese, me dê o alimento e eu, em contrapartida,
troque com ela ali o que eu produzo. Então a gente chama isso de mutualismo. E o branqueamento está acontecendo por conta do momento da temperatura. E um outro ponto é em relação à acidificação. Se eu não tenho saída de CO2 da água, o CO2 ele vai formar um ácido que vai impossibilitar o coral de pegar carbonato de cálcio e incorporar o esqueleto. Então a gente pode trabalhar duas vertentes. Quando a prova do Enem começar a trabalhar coral, temperatura, só tem uma resposta, branqueamento. Começou a trabalhar coral, acidificação, o problema vai ser no esqueleto calcário. Então, já caiu essas questões em prova, falando aí, inclusive é ponto turístico, tá? De mergulho. Vocês anotaram, né? O pessoal de casa tá aí com o Importantíssimo. caderninho, tá com a família assistindo, né? Muito bom, sensacional. Eu queria trazer para vocês agora uma parte, assim, social, né, Rafinha? Quando a gente fala da Turquia e da Austrália, que tem modos de vida tão diferentes, até mesmo de ambiente, né, como a Varenga falou, como você consegue trazer pra gente essa visão de sociedade, de formação, de pessoas? Na verdade, a gente tem na Turquia, dentro da sociologia, o que a gente chama de hibridização cultural, né? É quando duas coisas diferentes, elas existem ao mesmo tempo no mesmo lugar. Por exemplo, a gente tem a Turquia com a influência ocidental e oriental, e isso coexiste. Como assim? A gente pode pegar Istambul, que é uma grande metrópole, né? E onde nós temos ali uma vida muito voltada para o molde da Europa. A moda, os cafés, a interação social, aquilo ali é algo bem contemporâneo. E se a gente pegar em contrapartida cidades mais para o interior, a gente vê um tradicionalismo muito grande, né? Onde a gente pode tocar também na questão do gênero. Existe uma parte da Turquia que incentiva a educação da mulher, incentiva a participação da mulher na sociedade, enquanto outra parte apoia a mulher cuidar da família, ficar em casa cuidando dos filhos, aquela acolhedora. E aí a gente pode falar também de duas sociólogas que top, a Simone de Beauvoir, que ela vai dizer que ninguém nasce mulher, torna-se mulher, né? A mulher não está na biologia, a mulher está naquilo que ela faz socialmente. Que bonito, né? E a Betty Friedan, ela vai dizer que essa história que mulher tem que ser do lar, que a mulher só é feliz quando ela forma uma família, quando ela tem um marido, quando ela cuida da família, é furada. A mulher, ela pode ser feliz formando uma família, ela pode cuidar do marido, ela pode cuidar do filho, mas ela precisa cuidar dela. E o profissional dela também vai trazer a ela as alegrias. Porque, segundo ela, a mulher pode ser o que ela quiser. Uma frase que a gente escuta muito hoje em dia é isso. Então, a Turquia, a gente tem essa questão de gênero, né? É como se eu tivesse assim duas opiniões dentro de um mesmo país, né? O lado conservador, muito forte, tradicional, muito forte, e um lado contemporâneo, muito forte também. Então, são duas realidades. Por exemplo, se a gente pegar na parte acho que é a arquitetura que a gente vai conseguir falar. Tem casas antigas próximas de edifícios modernos. Então, é como se ali tivessem coexistindo, né? Duas coisas completamente diferentes. Eu penso nisso na Turquia, na questão desse hibridismo cultural. Já na Austrália, né, a gente tem outro processo também da sociologia cultural, que é o multiculturalismo. Por quê? A gente tem uma Austrália que foi uma colonização britânica, né? Lá tinham prisões e que as pessoas eram trazidas à força para a Austrália na época da colonização. E você tem também a questão dos povos originários muito latente, a sabedoria ancestral dos povos originários. Então, tem uma fusão ali de culturas que vai deixar marcas na culinária, vai deixar marcas na sociedade. Eu sempre penso a Austrália assim, ela é
como se fosse mesmo uma mistura, né, de um churrasco de domingo, do parlamento britânico e da sabedoria ancestral do povo originário, né, sabedoria milenar desses povos que viviam ali. Então, a gente tem esses dois processos culturais muito latentes e que são muito cobrados na parte de sociologia do Enem, que eu volto a falar, né, uma disciplina de uma importância gigante, que trata impactos que fatos vão causar na sociedade. Na verdade, a sociologia ela surge para isso, para mostrar para a gente, é como se fosse assim, existia uma forma de pensar, só que essa forma ela não estava conseguindo resolver os problemas da sociedade. Então, criou-se uma nova forma, um novo olhar para que esses problemas começassem a ser solucionados. Como que a gente soluciona? Tentando entender que impacto isso tem na sociedade. Então, eu vejo esses dois processos culturais, um na Turquia e um na Austrália, assim. É a primeira coisa que me vem à cabeça quando eu penso em Turquia e Austrália dentro da sociologia. Sensacional, Rafinha. E a abordagem que você trouxe também auxilia muito na proposta de redação, né? Muitas vezes, esse pensamento social, né? Então, eu sempre falo isso. A sociologia e a filosofia, elas funcionam como ótimos repertórios, né? Eu sempre levo para as minhas aulas... esse filósofo aqui, por quê? Porque normalmente o aluno vai falar de Bauman. Porque tudo sempre, é Bauman, né? E aí, a pessoa que está ali olhando aquilo, pô, de novo. Então, assim, eu procuro Vocês têm que inovar, gente. A gente tem aqui professores... perspectivas contemporâneas para esses alunos, para que eles possam mostrar outros saberes, né? Que, na verdade, as pessoas batem muito, Bauman, mas existem um leque de opções de filósofos, de sociólogos que falam temas que nunca foram atuais como são agora. Né? Então, eu acho bem interessante frisar isso. Sensacional. Benoni, antes da gente falar aqui que você pode trazer, né, e agregar na matemática, faz um palpite aqui rápido pra gente de pontuação. Austrália e Turquia, quanto é que vai ser? Austrália e Turquia? 2-0 Turquia. Jura? Por quê? Não é palpite? Tu não tem um... Porque, na verdade, o que aconteceu? O que aconteceu? Você começou e aí você foi ali no meu amigo Alvarenga. Aí ele mandou um semiárido. Semiárido. Falei, meu Deus, um homem é professor de biologia, foi para geografia. Aí eu fiquei meio tonteado, fiquei meio perdido. Falei, o que está acontecendo? E aí eu fiquei meio assim, entendeu? Aí você falou agora palpite, eu falei, é isso que vem na minha cabeça. Beleza. Turquia. Então você modificou aqui a cabeça do homem. O que você acha, então? Eu acho que vai ser 3-1 Austrália. Por causa do clima? Por causa do clima. Aqui, falou um negócio aqui. Vozes da sua cabeça. Vozes, além, é isso. E você, Rafinha? O meu também é vozes da minha cabeça, porque eu não faço ideia de quanto seria esse placar, mas 1-0 para a Turquia. Não sei. Boa, eu vou falar que vai ser a Austrália. Eu acredito no canguru. Um 2-0 ali, né? Baseado numa figurinha... Por favor, edição, coloca aqui pra gente o nosso canguru fortão. Falar nisso, realmente existe esse canguru fortão ou veio aí do nada? Então, existe. É IA. Não é IA. Então eu acredito nele. Porque, o que acontece? Esse vídeo repercutiu porque é uma mutação que, para você produzir a musculatura, você tem um gene que produz a musculatura proporcional que a gente tem. Canguru e os outros animais é a mesma coisa. E aí você tem uma mutação no gene que é como se ele produzisse 3 vezes mais massa muscular. Ele era um anabolizante. Então, é um canguru que parece que ele tomou anabolizante. O bicho é trincado, peitoral, e aí tem uma foto dele agarrando um cachorro e o cara querendo bater no canguru como se fosse lutador de boxe. E ali, nitidamente, é maus tratos ele tá fazendo isso, tá? Muita gente não tem ideia do que é maus tratos ou não, ou do que é crime ambiental. Isso é um crime ambiental, isso é maus tratos. Pra você ter ideia, o peixe-leão, que ele é um invasor, que é algum ser, né, de luz, falou assim, eu vou pegar esse peixe que eu não quero mais e vou soltar ele nesse oceano, onde não tem predador, para que ele se multiplique. Se você pescar um peixe-leão, tirar ele da água, tirar do anzol e devolver para o mar, você cometeu um crime. Mesmo o peixe já estão lá. Então isso é crime ambiental. Então, por exemplo, no caso do canguru, é uma mutação. E aí o Enem trabalha a mutação de uma maneira linda. A gente tem o que a gente chama de mutação gênica. O que é uma mutação gênica? É quando eu altero, para quem não sabe, lembra aquelas letrinhas que tem no DNA? A, G, T. Então, se eu alterar aquelas letras, eu posso gerar algo novo, um gene novo, mutação gênica.
Mas eu posso mexer no cromossomo. Então eu tenho mutação gênica, onde eu mexo na estrutura do gene, e tenho mutação onde eu vou mexer com o cromossomo. O que eu posso mexer do cromossomo? Fazer ele perder parte dele, fazer ele ganhar, fazer ele inverter o gene. Mutação cromossômica, onde eu mexo na estrutura, estrutural, que é uma vez uma questão ridiculamente fácil, onde era visual, para você dizer se é adição, se é deleção. E a que mais cai, que é por número, onde eu altero o número. Aí vai entrar síndrome de Down, que é o 21 a mais, síndrome de Edwards, cromossomo 18, Patal, cromossomo 13, Klinefelter. O que é Klinefelter? É um homem que tem 2 cromossomos X. E aí ele desenvolve ginecomastia, atrofia do testículo, né? Aí você tem lá Patal, onde você tem um cromossomo a menos. Então tudo isso já caiu na tua prova da UERJ, já caiu na tua prova do Enem. E se você for classificar no TRI, é fácil. Então é aquilo, a gente não deve errar questões fáceis. Sempre cai, Deu? né? Foi. Sempre cai. Tá sempre lá. Essa é a sua dica pra eles? A minha dica para toda prova que a gente vai fazer, seja São Paulo, você vai... Hoje em dia o Temático. Enem, ele é temático. O Enem, ele tá mudando um pouco isso. Antigamente era um peso enorme. Acho que na época que você foi nossa aluna e turmas anteriores, você tem um predomínio de ecologia. Hoje não tá mais assim. Hoje ele está pegando ali fisiologia, metabolismo energético, ou seja, está mais equilibrado. Antes era 70% ecologia e pouco dos outros. Não, agora ele está equilibrando mais. E aí quando teve essa transição, o aluno, caramba, professor, eu esperava muita coisa de ecologia, aí caiu uma questão de organela, que é citologia, caiu de metabolismo, caiu de fotossíntese. Então, o Enem está mudando, né? E isso está acontecendo com algumas disciplinas. E aí a gente, do Objetivo, por isso que a gente está falando, né? Segue a gente, compartilha, comenta, vai ter listinha para eles baixarem, não vai ter listinha para baixar, tô dando spoiler. Eu já preparei material bacana, os professores também, para você poder baixar, responder, porque a gente vai estar dando todo o suporte para vocês. Beleza? Posso jogar só um vuduzinho aqui? E se você não se inscrever no canal, presta atenção agora. Vou fazer igual a Valéria, ó. Não vai passar. Benoni, é só se inscrever. Se inscrever, não tem. Acabou. Agora, calma aí, porque matemática pra mim é bem confuso. Eu sei que a galera de casa me entende. Benoni, fala pra mim. A gente tava falando sobre a Austrália e a Turquia. E quando a gente fala sobre essa realidade desse país, PIB, média de renda, como é que a gente pode trazer para os nossos alunos? Moda média e mediana é um conteúdo que cai muito, tanto na UERJ quanto no Enem. Tá? Na UERJ todo ano tem. Então, assim, qual é a ideia do PIB? Ele pega tudo que o país ganhou, soma e fala que aquele é o produto interno bruto. E aí a gente tem uma falsa ideia de que todo mundo está bem. Todo mundo está bem. Olha só, a gente pegou ali, pegou tudo que a gente ganhou e aí era como se estivesse dividindo tudo em partes iguais. Que não é a realidade. Porque quando ele pega e divide tudo em partes iguais, ele tira uma média de que cada pessoa daquele país estaria ganhando aquele valor. E é uma ideia que não funciona porque a gente sabe que existe lá uma galera que ganha muito, mas é muito pouco, e a galera que ganha menos, que está lá embaixo, que ganha muito menos. Então, a gente, ao invés de usar a média para fazer esse cálculo ficasse mais perfeito, a gente usaria o desvio padrão. Que aí o desvio padrão é quem vai te dizer como que está separado o salário. Então, você vai pegar aquele valor e vai ver assim, ó, se eu tenho um desvio padrão muito próximo do zero, está todo mundo ganhando meio que parecido. Se o desvio padrão ele espalha muito, a desigualdade social é muito grande. Então, a média ela não pode te dizer se aquele país vai bem mesmo. Ele só está dizendo que ele pegou todos os valores, somou tudo e dividiu e a população deveria ganhar aquilo. O desvio padrão vai te dizer, ó, a verdade é essa. Tem uma galera aqui que está ganhando muito e essa daqui que está ganhando pouco. Essa que é a ideia de... A média ela vai te dizer tem uma média. Mas o desvio padrão que vai te dizer mesmo se existe a desigualdade, se o país está todo mundo igual, ou se aquele salário é homogêneo, ou existe aquele heterogêneo, tudo espalhado, o cara lá ganhando milhões e um lá ganhando quase que nada. Você tem alguma dica para os nossos alunos, questão de vestibular? O Alvarenga estava falando agora ali, eu lembrei de um caso do ano passado, do Enem do ano passado, por exemplo, porque esse ano, no Objetivo, creio, o Pim falou assim, eu estava dando aula de funções trigonométricas e falou, professor, todo lugar que eu vou, eu fiz outro cursinho, o professor falou para a gente não dar foco em função tangente. Porque no Enem só cai função seno e cosseno. E real, cai muito mais função seno e cosseno, algo normal do professor falar, vamos dar foco na função seno e cosseno. Ano passado caiu uma função tangente.
E aí derrubou uma galera. Por quê? Alguém virou e falou assim, eu não preciso estudar isso aqui não. E ano passado caiu. E aí esse ano estão perguntando, será que vai cair? A gente não sabe se vai cair. A gente tem que estudar. Pode ser que caia. Tá na ementa? Tá no conteúdo? Pode bater. Costuma bater sempre no Enem. O Enem gosta muito de... vai botar piso na casa. E aí a casa tem um formato de um quadrado, de um triângulo, de uma circunferência. Ele quer saber a área de todo mundo para saber onde ele vai gastar mais, onde ele vai gastar menos. E aí eu costumo falar muito lá para os meus alunos. A tua preparação para o Enem começou no 6º ano. A tua preparação no Enem não começou na 3ª série. A 3ª série é só aquela corridinha, aquele respiro final. Porque lá no 6º ano o aluno já começou a olhar a área, já viu a área de triângulo, a área de trapézio, a área de quadrado, a área de retângulo. Isso vai voltar para eles. Eles costumam errar muito questões com fração. Alvarenga, de vez em quando eu estou entrando na 3ª série, o aluno aqui vai fazer uma soma de fração. Quando mistura a matemática, né, nas outras disciplinas. Eles têm um terror. Pô, mas por que o Alvarenga está dando isso? É matemática. Você deu isso lá no 6º ano, lá no 7º ano. E aí eles não se atentam para a matemática básica. E assim, o Enem cobra muito da matemática básica. Razão e proporção, regra de 3, sempre tem muito, e são questões de TRI nível fácil. Se errar, vai derrubar a tua nota. E nesse contexto que você falou, né? Uma casa, tal coisa, sempre você Eles poder gostam muito de questões que tem lá 3, 4 opções, ele quer saber qual é a maior, qual é a menor, qual é o mais jogo de comprar. Ele compra na loja A, na loja B. Uma coisa que eu estava olhando para a bola agora há pouco, eu estava olhando assim e eu vi aquela bola que está ali e os formatos da bola é diferente. Então são figuras planas diferentes que foram usadas para cá. Isso aí vai modificar a velocidade da minha bola, o peso da bola. Então o Enem de vez em quando pode botar umas questões de volume, cilindro, cone. Não são questões absurdamente difíceis. Mas se você não tiver uma geometria plana boa, e aí para você entrar bem na geometria espacial, vai se machucar no Enem. Sensacional. O que você falou sobre ementa é muito importante, né? Acho que assim, a primeira coisa que o aluno tem que fazer, se inscrever no vestibular, abre o edital, dá uma lida, dá uma pesquisada, assiste aqui nossos vídeos, conversa com os professores, os vestibulares antigos, né? Refaz a prova, isso é muito importante para entender o que cada banca está cobrando, não é mesmo? Dependendo da área que você for, e aí eu vou puxar o saco de uma pessoa que é excelente. Ano passado, nós tivemos aquele filme, qual é o nome do filme? Ainda Estou Aqui. Todo mundo falou, vai cair, não sei o que lá, vai cair, não sei o que lá. Aí ela chegou na sala de aula para o pré-vestibular do ano passado e falou algo sobre as tribos indígenas, não foi? E aí todo mundo, pô, nada a ver. Verdade. A professora falou isso. No dia seguinte, acabou a prova, o telefone dela começa a tocar. Professora, como é que tu sabia? Caiu aquilo lá. Pô, mas aquilo lá caiu igual você falou. Olhou o edital, foi lá ver o que estava escrito. Na verdade, ela trabalha lá dentro, né? E tem acesso à prova, e ela cede algumas questões. Mas mentira. Rafinha, você tem alguma dica para os nossos alunos? Então, em sociologia, a gente precisa focar bastante em questão racial, questão indígena, questão da mulher, né? São algumas construções sociais que estão aí latente na nossa sociedade, que é o feminicídio, a misoginia, tudo isso faz parte da sociologia. Aí fala assim, ai, Rafa, mas você levanta pautas? Eu não levanto pautas, eu trabalho com o material que a minha disciplina precisa. Né? Então, a questão racial, a questão da misoginia, a questão do feminicídio, a questão indígena, é matéria-prima para eu trabalhar. Então, por isso, eu sempre estou batendo nessa tecla. Outra coisa que está muito em alta, e eu acho que provavelmente vai ter alguma coisa, é sobre violência simbólica. Né? Porque fala-se muito em violência física, mas e a violência simbólica? Onde está a violência simbólica? Está no teu dia a dia, está numa música que você escuta, está numa palavra que você fala. Então, eu fiz um trabalho no Objetivo com a turma da 2ª série sobre violência simbólica no projeto Entre Saberes, e eles tinham que me trazer músicas onde eles identificassem a violência simbólica que não é só sofrida pela mulher. Tá? E aí depois eles trouxeram as músicas muito voltadas para a mulher, talvez por a gente estar vivendo um momento muito ruim para quem é mulher, né? Por conta de tantos casos de feminicídios.
mas eu mostrei para eles depois, em outras músicas, que qualquer pessoa pode sofrer uma violência simbólica. Então, eu acho que Bourdieu já falava isso muito, muito tranquilamente quando ele falava que o mal do mundo seria a violência simbólica. Né? Que é aquela violência disfarçada, é aquela violência que você nem percebe que está fazendo, mas está fazendo num olhar, numa palavra, num gesto, numa música, que você vai lá no pagode cantar. Ah, Rafa, você é contra a música? Não, eu adoro pagode, eu adoro música, só que eu vivo dentro da sociologia, então tudo eu vou puxar para a sociologia, né? Então tem inúmeras músicas que você consegue perceber uma violência simbólica. Quer ver uma coisa que não tem nada a ver com a mulher, mas é uma violência simbólica quando você romantiza uma relação tóxica. Existem milhares de músicas que estão aí romantizando uma relação que não é legal, onde uma pessoa fica esquecida, espera a outra viver para depois ela voltar. Então, assim, eu acho que é uma questão que vai estar muito latente aí no vestibular, né? E eu queria também puxar um ganchinho, porque se você pegar o edital da UERJ, você não vê discriminando lá a filosofia e sociologia, mas ela está dentro da história. Inúmeras questões na parte de história são referências de filosofia e de sociologia. Eu acho importante. Você falou do edital. Toda vez que sai um edital, eu baixo para o meu tablet, eu fico ali, ó, eu mastigo aquele edital. Por quê? Porque as questões da prova estão todas ali. Se você parar 1 hora do teu dia para olhar o edital, você consegue imaginar qual será a abordagem, que tipo de abordagem vai ser feita. Então, eu acho que assim, sociologia é um tema que está muito na ativa por conta aí dos acontecimentos da nossa sociedade, né? Então, eu acho importante dar atenção para esses temas. Racismo, feminicídio, misoginia, questão racial, já falei, o racismo, a violência simbólica, né? Porque existem vários tipos de violência. Muitas leis foram criadas a partir da violência. Então, eu acho importante o aluno ficar ligadinho nessas temáticas, porque, com certeza, vão aparecer, não uma questão só, não, mais de uma questão sobre essas temáticas. As músicas, elas retratam bastante isso, né? E aí eu fico, às vezes, conversando com minha esposa, fico preocupado, quando você pega, tipo, escuta a música do Caetano, onde ele fala da ditadura militar, o que ele sofreu, Gal Costa, Bethânia, Gil, essa galera, eu às vezes falo assim, cara, essas músicas vão morrer, vão cair em esquecimento. Porque uma coisa é você estar no pagode, né, que é pagode, axé, o funk, né, que muitas vezes eu peguei a época do rap, onde você escuta o rap do Solitário, ali tem toda uma história onde ele passa para você. Hoje em dia você tem uma depreciação da mulher na música. Aí eu vejo mulheres se prestando a ouvir e fazendo aquilo, e achando o máximo, fala do machismo, que eu banco, não sei o que, princesa, que é meu troféu. E aí eu fico preocupado, eu falo assim, cara, será que algumas gerações, 2, 3 gerações, a MPB vai ser esquecida? Porque assim, você não vê, né? A minha esposa, ela adora, ela vai em todos os shows possíveis, turnê do Caetano, da Bethânia, e a nossa filha escuta. Ela escuta MPB, ela escuta o pagode. Geração para geração, né? Isso é muito bonito, porque se a gente né? não passar isso, uma música de Não vai qualidade, conhecer. não que as outras músicas provavelmente não vai morrer por conta mas disso. é o que eu, né? Não vai morrer isso. por conta disso, porque você está ensinando a sua filha a gostar disso. Mas a proporção, né? E se a gente pegar, hoje em dia, cada vez mais pessoas que têm um maior poder aquisitivo querem ter menos filhos. As pessoas com menor poder querem ter mais filhos. Mas essas Totalmente pessoas que têm social, menor né, poder e mais filho não sabem muitas vezes o que é MPB. Então, quando elas têm muitos filhos, elas passam uma cultura onde, né? Então acaba que a proporção de cultura musical daquela que eu quero que cresça não é na proporção. Aí acaba que vai chegar um dia e vai estar suprimido. Cadê os novos artistas de MPB? Tem vários novos aí. Os próprios filhos lá do Caetano, do Gil. É uma autoanálise, né, Mas Alvarenga, que entendeu? eles precisam Isso parte fazer. dos pais. Se o pai não faz isso, né, o lance do estudar, de fiscalizar o aluno, hoje em dia não dá para deixar na mão dos alunos.
né? Quando você falou, dá uma dica para estudar, eu sempre falo, hoje em dia você tem que ser o estudo ativo. O passivo é você ir lá e me ouvir falar. A neurociência, ela fala que você pode aprender em diversas formas. Tem gente que aprende mais lendo, tem gente que aprende mais ouvindo, tem gente que gosta de ler, escrever. Mas quando você está lá só ouvindo, você está fazendo só uma conexão, a conexão de ida. Então pensa que você, na praia, só passou o pé de leve. Você tem uma marquinha ali. Aquela marquinha é uma linha de aprendizagem. Se você não reforçar para fazer aquela marca ficar profunda e você conseguir buscar essa informação rápido, ela vai apagar. Por que você sabe muita matemática? Por que a Rafa domina os conteúdos e o Tadeu e assim vai? Porque a gente faz isso há anos. A gente faz muitas questões. Eu costumo falar com meus alunos que o nosso cérebro, ele é um armário gigante. E ele tem um monte de gavetinhas. Então, quando eu aprendo alguma coisa, fui lá na aula do Alvarenga, ele falou alguma coisa, eu tenho um funcionário que ele vai lá, pega o que você falou, coloca na gaveta e guarda. Aí teve a aula do Tadeu logo depois. Ele vai lá, pegou, guardou. E se você, em até 24 horas, estudar aquilo ali, e aquele teu funcionário for lá e pegar aqui, ó, ele falou sobre isso aqui, você está lembrando aquilo ali. O problema é que o aluno pega, bota na gaveta e esquece. É porque tudo é muito rápido, né, Benoni? Sim. E precisa ter essa revisão de conteúdo, ter essa rotina. A gente fala muito sobre rotina de estudo, né? A Vanega sempre tá lá com a gente falando com as crianças, porque é esse primeiro momento de escutar, de receber, de refletir, de autoanálise. Então, assim, nós somos seres sociais, a gente dialoga o tempo todo. O vestibular coloca vocês, alunos, para interagir, para pensar, mas reflete isso na sua vida. Pensa aí, faz uma autoanálise. Você realmente, o que você escreve na redação, o que você passa, né? E o imediatismo, por exemplo, hoje em dia a gente recebe pais, meu filho não está aguentando. Porque em algum momento a gente virou uma chavinha de cobrança que ele tem que passar no vestibular no terceiro. Terceira série tem que passar. E, cara, não é assim. Eu falo assim, na terceira série é o ano de você correr atrás de tudo que você não viu no primeiro e no segundo. Dá o seu melhor, é o seu último ano, é a sua formatura, você só vai viver aquilo uma vez. Então você vai corrigir aquilo que você está em defasagem para ir lá e dar o seu melhor. Tem obrigação de passar? Não. Já contando que o próximo ano é um ano, aí é inteiramente seu. Aí não tem, é o calango, aí não tem, aí é outra coisa. E que tem gente que você só não vai passar se você existir. E eles acham assim, nossa, mas eu tenho 18 anos, não passei. Eu falei, querido, que pressa é essa, cara? A mãe, ela falou assim, meu filho, ele me perguntou até se eu vou tirar ele de casa. Com quantos anos eu vou mandar ele embora? Calma, cara, não é assim. Ou seja, não é que ela vai fazer isso, não. Ela não sabe em que momento ele tirou essa ideia da cabeça dele. É uma pressão horrível que ele tá nas costas. Exatamente. Entendeu? Então, assim, não tem que ser. E os pais, eu acho que de repente falta para a escola, não para a escola objetivo, mas para todas as escolas, trazer um psicólogo, porque os alunos mentalmente eles estão desesperados. Eles ficam num nível de cobrança em que eles choram, têm ansiedade. Eu conversei com uma menina que ela toma não sei quantos remédios. É tarja preta, é para... Eu falei, gente, em que momento isso está acontecendo? É da pressão, que tem que fazer tanta coisa. Aí a outra é obrigada a fazer aula de música, porque a mãe acha. A outra chora porque ela quer fazer educação física e a mãe quer que ela faça odonto, porque a mãe tem uma clínica de odonto que quer passar. Mas a filha não quer. Ainda tem isso. Entendeu? Tem que passar no vestibular, isso é uma coisa que eu converso muito com a Rafa. Falo assim, quando eu tiver um filho, eu tenho que tomar muito cuidado para não botar o peso na criança, tipo assim, ele tem que ser bom em matemática. Exato. Por que ele tem que ser bom em matemática? Eu gosto de matemática, não quer dizer que ele tenha que gostar. Então, é um peso que nós temos que falar, calma que não é assim. Eu estou aprendendo isso, porque assim, eu sempre tive muito isso. A minha sobrinha gosta de matemática, a minha irmã é professora de português. Ela fala, não sei porque essa menina gosta de matemática, deixa ela gostar. Ela não tem que gostar do que você gosta. Rola muito isso. Sim, sim. Você vê muita pressão. Eu vejo muito aluno indo fazer uma prova, e assim, a prova do Enem, ela também é uma prova que está, além de ser fisicamente cansativa, ela também é uma prova mental. E você vê um aluno na escola fazendo uma prova com 10 questões discursivas, extremamente nervoso, chorando. Eu vejo o aluno antes da prova chorando, desesperado. Mas você sabe o conteúdo. E aí eles vão pro quadro, o professor me presta a caneta, tá lá, fez tudo certinho, chega na hora da prova, não consegue fazer, porque ficou extremamente nervoso e não conseguiu desenrolar a prova.
A gente sabe que o modo Copa, ele é modo futebol, mas esse momento agora é extremamente importante porque o nosso programa, ele vai para os alunos que estão em casa assistindo com a família. Então, esse recado vai para todos vocês. É sobre a rotina em casa, é sobre a rotina no colégio, é sobre saúde mental, que a gente fala tanto sobre isso, mas a gente está realmente cuidando dos nossos colegas de trabalho, dos nossos filhos. Então, fica essa dica para vocês. Sentem em casa, conversem sobre as expectativas desse ano, do próximo, da vida em si, né? Aquele momento de sentar e olhar um para o outro e falar, eu tô aqui, conta comigo. Exatamente. Então, professores, muito obrigada Que isso. por esse carinho. É. Foi sensacional. Eu me senti acolhida sobre expectativas, sobre muita coisa. Eu espero que vocês de casa também. Então, até a próxima. E tem que curtir e compartilhar, hein? Já sabem. Por favor, e comenta. Comenta muito. Muito, muito. Falaram que a gente vai ganhar um bolão se passar de 1 milhão de curtidas. O Quem escrever aqui canguru vai ganhar uma listinha aqui, ó. Eu fiquei sabendo que tal de a gente pode até mergulhar na barreira de coragem da Austrália, patrocinado. Mas sério? vamos ver isso aí, vamos ver isso A aí. gente vai fazer passeio de balão na Turquia? Vamos! Capadócia, Capadócia.